Olá, galerinha do sétimo ano. Nessa aula de número 54 de matemática, nós vamos fazer uma revisão de porcentagem e juros. Então, galera, esse módulo, ele é para fazer uma revisão de porcentagem e juros. Nós vimos que porcentagem a gente pode escrever na forma de fração centesimal, e usar o símbolo de porcentagem. Então, ó, a porcentagem indica uma razão centesimal, então é uma fração com denominador 100, podendo ser escrita em forma de fração e pode ser escrita também em forma de número decimal ou fazendo uso do símbolo de porcentagem, que é com a barrinha e os dois zeros. Vimos também juros simples. No juros simples, eu vou usar essa fórmula, é o capital vezes a taxa vezes o tempo que eu estou emprestando esse dinheiro. Então, ó, juros é a quantia obtida que se paga referente ao empréstimo por determinado período. Então, para o cálculo de juros simples, a gente vai fazer uso desta fórmula, sendo J, C e I e T as variáveis apresentadas anteriormente. Vimos também juros compostos. Os juros compostos, ele tem a característica de ser incorporado ao montante, obtendo, assim, o final de cada período. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo do bicho da seda. Um dos insetos mais notáveis que se conhecem é o bicho da seda, estudado desde os tempos remotos em razão da matéria-prima que produz, que é o fio da seda, gente. Sobretudo nos tecidos que são criados por meio desse material, é uma espécie que passa pelo processo de metamorfose, assim como outros insetos. O quadro seguinte mostra quanto tempo dura uma etapa do seu desenvolvimento. Então, tem os estágios de ciclo de vida do bicho da seda e a duração em dias. Então, o ovo é de 10 a 14 dias. A lagarta ou larva, essa outra fase, é 27 dias. A pupa ou crisálida é 14 dias. E a mariposa é de 7 a 8 dias os machos, de 14 a 15 dias as fêmeas. Então, de acordo com as informações que nós vimos no quadro acima, o ciclo de vida de um bicho da seda é de 70 dias, né? Somando aqui a quantidade de dias, é de 70 dias aproximadamente, tá bom? Na fase da pupa, são 14 dias. Então, ó, desse total de 70 dias, 14 dias é 20% do tempo total. Como que eu sei isso? Eu escrevo 14 de 70. Então, 14 no numerador, 70 no denominador. Eu vou fazer a fração irredutível desse número. Então, divido por 14, deu 1, divido por 14, deu 5. Então, é 1/5, que representa 20%. 1/5, para eu descobrir os 20%, eu vou transformar 1/5 em fração centesimal, tá bom? Então, eu multiplico aqui, ó, 5 por 20 para dar 100, e 1 por 20 vai dar 20 centésimos, que é 20%, tá bom? Dessa forma que nós aprendemos lá a calcular a porcentagem, né, nas aulas anteriores. Agora eu vou partir para os exercícios da página 280, tá bom? Então, aqui também fala do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, né? Que a gente não pode deixar vasos, ó, pneu, nada que acumule água para a gente acabar logo com esse mosquito. Se a gente não tiver água acumulada assim, ó, a gente não tem criadouros do mosquito, certo? Então, galera, o mosquito, ele tem algumas fases também, igual o bichinho da seda. Ele tem a fase de ovo, a fase de larva, a fase de pupa e o mosquito adulto, tá bom? Então, a grande preocupação é com o foco de transmissão, na onde a gente tem depósitos, de água acumulada, de água parada, né? O mesmo ocorre, que o recipiente que contém os ovos fique seco. Se ele ficar seco,
por aproximadamente 450 dias, quando entram em contato com a água, eles podem eclodir, gerando novas larvas, e são muitas. Estudos indicam que uma fêmea pode dar origem a 1.500 mosquitos durante a vida, distribuídos em diversos criadouros. E aí, embaixo tem um texto, ó, os adultos de Aedes aegypti, eles podem permanecer vivos em laboratório durante meses, mas na natureza vivem em média de 30 a 35 dias. Com a mortalidade diária de 10%, a metade dos mosquitos morre durante a primeira semana de vida e 95% durante o primeiro mês. Então, aí tem muitas informações aí nesse texto. Vamos ver o que, que o exercício nos pede. Considerando os mosquitos que uma fêmea pode gerar durante a vida, considere que 45% dos ovos gerariam esse total de mosquitos. Foram exterminados em campanhas de controle de criadouros. Quantos mosquitos teriam sido gerados de fato, então, por essa fêmea? Então, ó, a gente vai fazer lá 100% menos, 50, menos 45%, que deu 55%, tá bom? Então, quanto que vai ser esse 55%? O que ele quis dizer aqui é que com as nossas prevenções, 45% não for, como a gente tratou de não deixar água acumulada, 45% não vai sobreviver, gente. Então, a gente tem que calcular apenas 55% do total de mosquitos de uma fêmea. Então, vamos lá. Total de mosquitos gerados é 55% e cada uma produz 1.500 ovos. Então, é 55% de 1.500. Então, 0,55 vezes 1.500, que vai dar 825. Então, ainda assim, seriam gerados ainda 825 mosquitos. Na letra B, de acordo com a estimativa apontada no texto para mosquitos que foram soltos na natureza, qual a porcentagem do número de indivíduos que ainda estariam vivos no final do mês de vida? Então, a porcentagem seria de 5%. É 100 menos os 95, tá bom, galera? Então, na letra B, somente 5%. No exercício 2, veja o anúncio da venda de um carro e sobre ele responda ao que se pede. Então, vamos analisar o anúncio. Aproveite entrada de R$ 12.500 mais 48 parcelas de R$ 599 à vista por R$ 28.900. Então, gente, o que a gente tem que observar aqui? O que eles fazem com a gente? Eles incitam a gente a comprar um carro utilizando um valor da parcela baixo e para você se iludir que você está pagando esse carro barato, mas não é bem assim, tá bom? Então vamos analisar aqui o que o exercício nos pede. Ah, uma outra coisa que a Pro esqueceu de falar, geralmente muitas lojas usam esse artifício, ó. Ao invés de falar R$ 600 de parcela, ela coloca 599 para iludir o comprador, achando que R$ 500 é muito mais barato do que 600. Só que é 599, falta só R$ 1 para R$ 600, tá? Então isso engana a gente na hora que a gente lê um anúncio, tá bom? Agora vamos analisar o que o exercício pede. Qual é o valor do veículo à vista? Então, lá no anúncio tá, ó, à vista é por 28.900. Então, é esse valor que a gente responde aqui na letra A, R$ 28.900. Qual será o valor total pago caso ele tenha utilizado o parcelamento? Então, ó, 12.500 mais 48 parcelas de 599. Então, primeiro nós temos que calcular quanto que vai dar 48 vezes 599 e depois somar com 12.500 da entrada. E aí foi feito aqui, ó, 12.500 mais 48 vezes 599. 48 vezes 599 dá 28.750
52 e na hora que a gente somou, R$ 48.252. Qual é a diferença em reais, ó, na letra C, entre o pagamento à vista e o parcelado? Gente, a gente quase pagou praticamente um carro e meio para comprar um carro, né? Se for no parcelado, ó, 48.252 menos 28.900, 12.352. É muita coisa de juros, né? Aí na letra D, ele pergunta assim: qual é a porcentagem que representa a diferença entre o preço à vista e o preço parcelado? Então, ó, a gente vai colocar lá, na nossa fração, 12.352, que foi a diferença. Então, ele quer a diferença em relação ao preço à vista, tá bom? Então, ó, 28.900 em relação ao preço à vista. Quando a gente faz a porcentagem, dividimos 12.352 por 28.900, dá aproximadamente 0,4274. Então, significa que 42,74% está tendo de aumento quando eu pago parcelado. É quase a metade do carro. Você está quase pagando um carro e meio no parcelado. Por isso que compensa muito mais comprar à vista. No exercício 3, uma cozinheira usou 5/8 da farinha que estava em um pote cheio. E que porcentagem da quantidade de farinha sobrou do pote? Então, se ela usou 5/8, significa que sobraram 3/8, né? Eu tenho que fazer um inteiro, que é o pote, menos 5/8. Então, é 8/8 menos 5/8, vai dar 3/8, é a quantidade da quantidade inicial. Agora, para fazer quantos por cento é, então é 3/8, eu posso dividir 3 por 8, dá 0,375. Agora, transformando em porcentagem, a vírgula anda duas casas decimais, 37,5%. Então, sobraram 37,5% da quantidade inicial da farinha. No exercício 4, que é da UBMEP, uma prova da Olimpíada, 15% dos estudantes não resolveram nenhum problema, 25% resolveram pelo menos um problema, mas cometeram algum erro. E os restantes, 156 estudantes, solucionaram todos os problemas corretamente. O número de estudantes que participaram da Olimpíada foi, aí eu tenho que escolher uma das alternativas. Então, primeiro vamos pensar o seguinte: aqui nós temos como número de estudantes apenas os 156, que foram estudantes que solucionaram todos os problemas corretamente. Porém, eu não sei qual é a porcentagem desses 156. E o 100% é o que eu quero descobrir. Mas ele fala que 15% resolveram nenhum problema e 25% resolveram pelo menos um problema. Se eu somar 25 com 15, vai dar 40%. Significa que o restante são estudantes que solucionaram todos os problemas. Então, 100 menos os 40 vai dar 60%. Então, 156 estudantes são os 60%, tá bom? Daí eu já posso fazer uma regrinha de 3. Então, galera, eu posso montar uma regrinha de 3 assim, ó. 100% é x, é o que eu quero descobrir, e 60% é 156 estudantes, beleza? Eu posso multiplicar em x. Aí fica 60x, que é igual a 15.600, que é 100 vezes 156. X é igual. Agora, o 60, ele está aqui multiplicando o x, ele passa para cá dividindo. 15.600 dividido por 60 dá 260 estudantes. Então, a alternativa correta é a alternativa B, 260. No exercício 5,
Um capital de R$ 30.000 foi aplicado a uma taxa de juros simples. Então, ó, é a fórmula do juros simples que eu vou usar, de 0,8% ao mês. Em quantos meses o montante obtido será o triplo do capital investido? Então, vamos lá. Ó. O montante é 3 vezes o capital, já está falando lá no enunciado. Então, vamos ver quanto vai dar isso. Então, eu tenho que fazer 3 vezes 30.000, que vai dar 90.000. Então, ele quer saber do montante quando ele estiver nos R$ 90.000. E aí, a gente vai primeiro subtrair, ó, os juros. 90.000 menos o 30.000, 60.000 reais, para a gente descobrir o tempo. Então, ele quer um juros de R$ 60.000 que eu quero descobrir o tempo. Então, na fórmula, a fórmula é juros, que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, aqui, ó, 60.000 no lugar dos juros, que é igual a 30.000 do capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Aqui já foi substituído os valores. Então, ficou lá, ó. Passou 30.000 para cá dividindo, então 60.000 dividido por 30 deu 2, que é igual a 0,08 vezes o tempo. Agora, quem está me atrapalhando para descobrir o tempo é o zero, a taxa, né? 0,008. Também passa dividindo, ó. Então, ficou 2 dividido por 0,008, que deu 250. Então, para ter um juros de R$ 60.000, o capital terá que ser investido em 250 meses. Tem que esperar tudo isso de meses para conseguir um juros de R$ 60.000. No exercício 6, um vestido vendido pelo preço de R$ 150 em uma loja poderia ser comprado com pagamento à vista. Outra opção de compra é efetuar o pagamento após 30 dias. Nesse caso, o valor a ser pago será de R$ 158,25, pois haverá cobrança de juros. Na segunda forma de pagamento, qual será a taxa mensal de juros aplicada? Então, é no valor lá de 158,25 que ele está falando, é da taxa de juros, né? Então, 158,25 menos os 150, eu tenho que descobrir quanto que foi de juros. Para isso, eu tenho que pegar o valor final menos o valor inicial. Então, ó, o valor foi R$ 8,25 de juros. Aí eu tenho que colocar na fórmula, né? Eu tenho que entender que 30 dias é um mês comercial, então no lugar do mês eu vou colocar 1 no lugar do tempo, né? 30 dias eu vou relacionar a um mês. Então ficou assim, ó. De juros, no lugar dos juros é o 8,25 que é os juros que nós encontramos, que é igual a 150 vezes a taxa vezes o tempo, que é 1, tá bom? Então, eu tenho que isolar a taxa, é a taxa que eu quero saber. Então, esse 150 passa para o outro lado dividindo. Então, fica 8,25 dividido por 150. Chegou a uma taxa de 0,055, que em porcentagem, eu ando duas casas decimais, ficou 5,5%. A taxa será de 5,5%. No exercício 7, um grupo formado pela metade dos alunos de uma turma usa óculos, sendo metade desse grupo de meninas. Qual porcentagem dos alunos são meninas que usam óculos? Então, ó, vamos entender. Quando eu falo que a metade dos alunos usa óculos e que a metade desse valor são de meninas, então é a metade da metade dos alunos, tá bom? Que ele está pedindo. Metade da metade são meninas que usam óculos. Qual é a porcentagem disso? Então, a metade da metade é 0,5 vezes 0,5. Então, deu aqui, ó, 0,25, que é igual a 25%. Então, da turma, 25% são meninas
que usam óculos. Beleza, galera? A gente vai parar por aqui. O exercício 8 é com o uso da calculadora. Nós não vamos fazer nessa videoaula, tá bom? Depois no chat eu e a Diana decidimos se fazemos ou não no chat. Um beijo, até a próxima aula. Bye, bye.